parte de você. Então, Jesus disse para a gente pegar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguir a Ele. Então, Ele não pede para que você simplesmente deixe de lado alguma coisinha da sua vida, ou que você entregue para Ele um quarto do seu coração, mas Ele pede para que você entregue tudo a Ele. Amém. E se você fazer isso parcialmente, somente uma parte, Ele não vai mexer com você da maneira que Ele deveria. Então, a ideia de uma pessoa ser considerada cristã simplesmente por fazer coisas comuns que todo cristão faz, mas não carregar Cristo dentro de si e continuar cometendo as coisas que ela não deveria e continuar de fazer coisas que ela deveria fazer, isso não pode e não deve querer dizer que ela é uma cristã, sabe? A ideia de uma pessoa ser chamada de cristã e não ser uma seguidora dedicada de Cristo é totalmente absurda. Porque se você não entrega tudo de si mesmo para Cristo e se você não anda verdadeiramente com Ele, não tem como você ser chamado de cristão, sabe? Porque cristão não é só a igreja, não é só dar uma oferta, não é só, sabe, coisas básicas de um cristão. Para você ser chamado de cristão, você tem que ser um pacote completo, sabe? Dê tudo de si, que Ele fará tudo na sua vida. Abre para mim em Mateus 13, 3, por favor. 3? 13, 3. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Próximo. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Próximo. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Próximo. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Gente, aqui, basicamente, Jesus, quando ele contava dessa parábola, ele dizia que só há um caminho para você ser cristão. Que não tem como a palavra, que é a semente, brotar no seu coração sem que ele esteja 100% disposto a receber isso. Então, se o seu coração não é solo fértil, não tem como você receber uma palavra, não tem como você estar recebendo essa palavra aí de casa e não vai crescer nada. Ele basicamente diz que só há um caminho para você ser cristão, só há um caminho para a verdade, só há um caminho para você ser verdadeiramente um cristão, que é tendo um solo fértil, um coração disposto a receber a palavra dele. Então, que você possa se desfazer de todas essas coisas que você achava que era de um cristão, características de um cristão, porque a maioria delas está errada. Porque Jesus diz que ser cristão é isso, é você ter um solo fértil, é você ter um coração preparado para receber a palavra dele. Isso aí. Cristãos mornos não dão frutos, porque não são cristãos. Então, você bater no peito e falar para todo mundo que você é cristão, não faz de você um cristão de verdade. Um cristão, ele não vai, um cristão morno, ele não vai dar frutos. Então, o que Jesus diz para a gente fazer é muito simples. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que Ele mandou a gente fazer. Mas não tem como você dar fruto nenhum. Não tem como você fazer discípulo sem ser discípulo. Então, entende uma coisa. Antes de você fazer aquilo que Ele falou, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem como você fazer discípulos sem você ser um discípulo dedicado antes. Então não tem como você falar para os seus discípulos, olha, Jesus quer isso, isso e isso. Como que você vai fazer um discípulo ensinando a ele aquilo que você pensa sobre a Bíblia? Ou, sabe, falando para ele, olha, você tem que ir fazer discípulos, você tem que
ser assim, assim, assado, se nem você é. Se você é um pai espiritual, você precisa ser um discípulo dedicado antes. Então, se você que é líder, na verdade é para todo mundo isso. Você tem que fazer discípulos. Isso é aquilo que Jesus mandou. Isso é aquilo que Ele veio te ensinar a fazer. Mas antes disso, você precisa ser cristão primeiro. Você precisa ser discípulo primeiro. Se você não entender que você deve ser um cristão dedicado, totalmente ligado, totalmente com os olhos fixos em Jesus, você não vai conseguir ser discípulo, muito menos fazer discípulos. Agora coloque em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E 25, deixa eu colocar isso para ver o que é. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos focar no primeiro versículo. Ele diz: pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então você não pode simplesmente pegar a sua cruz e seguir a Cristo, porque você tem que se negar antes disso. Então, o que ele está falando disso? Renúncia. Então você tem que deixar tudo para trás. Às vezes é fácil você bater no peito e falar: eu sou cristão, eu sou discípulo, tudo mais. Mas se Jesus aparecesse para você e te dissesse que você vai ter que largar sua família, que você vai ter que largar seus filhos, que você vai ter que largar sua igreja, que você vai ter que largar seus pais, tudo que você ama, tudo que você mais lutou para conquistar, e falar: siga-me porque você tem que fazer alguma coisa em tal nação. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Então, acho que pra gente é muito fácil a gente falar: ah não, mas eu faria isso. Mas quando isso realmente acontece com a gente, é muito difícil a gente querer largar a mão de tudo e abrir mão de tudo para seguir a Jesus e aquilo que você entende que Ele está dizendo para você fazer. Então, eu acho que é importante a gente pensar antes de falar: pô, será que eu sou um cristão como Jesus quer que eu seja? Será que eu estou sendo aquilo que Ele deseja que eu seja? Ou será que eu estou só usando uma plaquinha de cristão e não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Outro problema é que nós, isso em geral, a gente só pensa em sacrificar a Jesus aquilo que não sai da nossa zona de conforto. Ah, vou fazer uma oferta, sei lá, tenho 30 reais, hoje eu vou ofertar só 10 porque o resto é para inteirar na pizza que eu vou comer mais tarde. Ou então, hoje eu tenho 40 reais, vou doar só 10 porque os outros 30 eu vou pagar a conta da Netflix que vence amanhã. Então, a gente está disposto a entregar alguma coisa para Jesus. Beleza, esse aqui é o meu sacrifício, mas não é aquilo que sabe, não é uma parte que dói na gente. Se o seu sacrifício não dói em você, por que você dá? Sabe?